Não olho muito para o ministro Borges, já várias vezes disse aqui o que penso do ministro Borges. É dos mais incompetentes ministros que a República de Angola tem. A água que corre nas nossas torneiras, não é verdade? Aquilo representa um verdadeiro atentado à saúde dos consumidores. O ministro Borges é dos ministros que mais conhece e domina o seu setor, independentemente do tempo que esteja no ministério, mas é um ministro que tem a coragem de dizer: aqui está mal, aqui estamos bem e aqui vamos melhorar. Naturalmente, se dissermos que não é merecido este prémio à Sua Excelência Sr. Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, campeão da paz, que o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, eu penso que estaríamos a não ser justo. Quando o prémio vem dar o empenho que o Presidente da República de Angola, João Lourenço, tem estado a trazer no setor da energia, e quando nós queremos falar da energia, concomitantemente vamos ter que falar energias e águas, infelizmente, porque o setor é o único, embora os serviços são divididos, aqui o prémio foi direcionado para o setor da energia. É importante dizer que ao longo dos dois mandatos presidenciais, quer 2017, que agora 2022, Sua Excelência Sr. Presidente tem privilegiado o Ministério da Energia e Águas. Sua Excelência Sr. Presidente compreendeu de que é preciso ligar Angola e é preciso levar energia naqueles municípios longínquos. Hoje, se nós tivermos que discutir qual dos setores mais teve impacto a nível de Angola, naturalmente, sem sombras de dúvida, é o setor da energia. Sabemos nós que o setor das águas carece de um outro cuidado, embora há toda a perspectiva de se levar a água a todas as comunidades, mas há um esforço que o Executivo angolano tem estado a fazer. No setor da energia, aqui é um setor que, na minha perspectiva, é um setor que a Sua Excelência o Presidente, o Sr. Ministro da Energia e Água, o Sr. Ministro João Batista Borges, tem estado a acertar. Se nós visitarmos todos os municípios da província de Luanda, não vamos encontrar mais de que 10% dos municípios nas escuras. Se nós visitarmos as outras províncias, também não vamos ter aí grandes percentagens das províncias escuras. Hoje em dia, quer no leste, quer no sul, quer no norte, é visível o setor da energia. É visível nós vermos casas com iluminação. Nós não estamos a falar naquela fase 2002, 2004, 2003, onde o setor da energia era muito discutível. Nós tínhamos naquela altura, todo mundo queria comprar um gerador, até denominavam Fofandó, gerador. Portanto, há vários nomes que naquela altura foram denominados, porque naquela altura nós tínhamos um déficit de energia. Hoje nós temos várias barragens, temos a barragem de Capanda, temos a barragem de Lauca, barragens essas que já estão a fornecer energia a toda Angola. Portanto, faz todo sentido a Sua Excelência Sr. Presidente receber, quando o prémio é dirigido ao Sr. Presidente, não está a ser dirigido à pessoa do Presidente João Lourenço, mas está a ser dirigido ao Estado angolano, à República de Angola. Portanto, eu penso de que é preciso melhorar. Não vamos nos vangloriar com este prémio e cruzarmos os braços, não. É preciso melhorar e elevar mais o nível de energia, porque, aliás, nós, quando teve aqui a Presidente da Namíbia, quando teve aqui a Presidente da Tanzânia, Angola já tem interesse em vender energias a esses dois países. Portanto, se temos interesse em vender energia a esses dois países, é importante que aqui em Angola esteja salvaguardado esses direitos. Portanto, é um prémio merecido. Esperemos nós que nós, Angola, possamos congratular este prémio e elevar o nível da qualidade de energia. Não podemos cruzar os braços. Sr. Ministro Batista Borges, não cruza os braços.
é um ministro do campo, é um ministro que conhece o seu setor, é um ministro verdadeiro, é um ministro que traz as dificuldades do seu setor com muita transparência. Portanto, é um prémio muito bem gizado, e parabéns à República de Angola e parabéns à Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço. Senhor Deputado, como é que olha para a premiação do Presidente João Lourenço, Presidente de todos os angolanos, neste prémio que recebeu esta semana? Sim, ao longo da última semana, o Presidente João Lourenço foi agraciado pela Câmara de Energia Africana com um prémio de, portanto, personalidade do ano para o setor da energia. Bom, por uma questão de cortesia e educação, terei de parabenizar o Presidente João Lourenço por mais um prémio que recebe. Contudo, lamento o facto de o país, apesar de dispor de um grande potencial energético nas suas várias nuances, seja do ponto de vista, portanto, hidroelétrico, seja do ponto de vista eólico, seja do ponto de vista vá lá, a mais convencional, né, que é a energia de combustão, esta derivada, portanto, do petróleo. O facto mesmo é que não temos sabido aproveitar bem este potencial energético e dispor, portanto, os seus resultados para o bem-estar das populações, mas sobretudo para dinamizarmos o nosso setor econômico por via das indústrias, para alcançarmos o tão almejado crescimento e desenvolvimento econômico. Como sabem, o país tem cerca de 52 rios. Os principais rios, portanto, cada nossa sub-região, portanto, nomeadamente o Rio Zaire, o Xilue e outros passam por aqui, não obstante o facto de não nascerem aqui. Portanto, nós temos excesso de recursos hídricos. Somos o quarto país a nível do continente africano com mais recursos hídricos e o sétimo ou oitavo a nível do mundo. Temos uma costa marítima, portanto, de uma dimensão de cerca de 1.600 quilómetros. Portanto, o país dispõe de condições também em termos eólicos muito interessantes, fundamentalmente na região leste e sul do país. Falo concretamente aí as províncias do Mochico, da Lunda Norte e Sul, mas também e sobretudo a região de Namibe e de Cunene, né? Portanto, nós temos nesta altura cerca de 169 barragens ativas. Destas, as principais são as que o companheiro Mário já citou: a barragem de Lauca, portanto, a barragem de Cambambe, a barragem do Biópio agora e de Caluque. Só estas 3 ou 4 grandes barragens, portanto, seriam suficientes para eletrificarmos o país e disponibilizarmos ao incipiente setor da indústria energia essencial para, portanto, o seu funcionamento. Mas também, e conforme dados muitas vezes partilhados por quadros do setor da energia do país, portanto, a capacidade de produção destas 4 barragens, portanto, no seu pico, podem até produzir excedentes capazes de iluminar a Namíbia, de iluminar a Zâmbia e um bocadinho a África do Sul também. Mas o facto é que o volume de produção, o enorme potencial energético de que o país dispõe, contrasta com a taxa de eletrificação, portanto, do país. Angola é dos países mais escuros da África. A taxa de eletrificação no nosso país está na ordem dos 43,6%, né? E deste número, 67% está concentrado em Luanda, né? E
portanto, a outra parte ínfima pelo resto do país. Cunene, por exemplo, tem uma taxa de eletrificação de 9,17%, desculpa, 9,70%. O que significa que, portanto, o Cunene é uma província que, em rigor, podemos dizer que não tem energia elétrica absolutamente nenhuma, né? E está esquecida. Eu penso que com estes dados que partilhamos aqui, conseguimos aferir que temos desafios muito grandes e a responsabilidade acrescida tem de ser tanto incumbida ao Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Não olho muito para o Ministro Borges, já várias vezes disse aqui o que penso do Ministro Borges. É como pessoa muito simpática, até meu irmão de religião, somos testemunhas, somos estudantes da Bíblia, somos testemunhas de Jeová, mas nas suas funções de dirigente público é extremamente incompetente, né? É dos mais incompetentes ministros que a República de Angola tem. Só não sei como é que tem o título do decano dos ministros, né? Está lá há muito tempo. E falando da energia, o mesmo que falar da água. Portanto, 44% da população angolana não tem acesso à água potável. Mas também justifica-se, né? Por quê? Porque os orçamentos disponibilizados para o setor, portanto, quer da produção, tratamento e distribuição de águas, são completamente ínfimos. Repare que o Orçamento Geral do Estado para 2025 atribui para o setor da higiene, saneamento e águas 1,8%. Portanto, é um valor extremamente baixo para um país com grande potencial hídrico. Significa que nós não queremos investir na proteção das nossas águas. Nós não queremos investir na distribuição das nossas águas. Nós não queremos investir no tratamento das nossas águas. E a água é fundamental para propiciarem-se, portanto, ambientes mais saudáveis para as nossas populações. É quase que um martírio, não é verdade? Dirigentes mesmo colocarem a cabeça no travesseiro e terem sono restaurador, quando sabem que 56% da sua população não tem, ou seja, não tem acesso à água potável. E aquela parte ínfima que se diz ter água potável, a água não é, portanto, insípida, a água não é incolor, a água não é inodor, não é verdade? O que chamamos de água potável para a nossa realidade é noutras realidades. Eu não falo de realidades ocidentais, né? Estou a falar mesmo de realidades até de países africanos. O que chamamos de água potável é imprópria para consumo. Portanto, a água que corre nas nossas torneiras, não é verdade? Aquilo representa um verdadeiro atentado à saúde dos consumidores. E, para piorar, o governo anunciou que a partir de 1 de junho vai aumentar, penso que em 30%, 48% para a energia e 30% para a água podre que, portanto, disponibiliza para os populares. Portanto, isto é uma vergonha autêntica. Eu penso que quem governa tem de ter maior sensibilidade e o grande exemplo está aqui. A água que estamos a beber não vem das torneiras, é água potável nas nossas casas, a água que bebemos, portanto, uma parte ínfima de angolanos, a água que consome, portanto, não é a água potável. Até fugimos da água dita potável e preferimos beber água purificada ou então, portanto, as águas minerais que vamos encontrando por aí. Portanto, para dizer que, se por um lado parabenizo o Presidente da República pelo facto de ter sido graciado com mais um prémio, eu, portanto, condeno o facto de não prestar atenção para setores altamente estratégicos. Não se pode dissociar a saúde com a água tratada. Não se pode dissociar a industrialização do país, que será o fator determinante para o crescimento e desenvolvimento que almejamos, com este abandalho do setor energético. Mas convém também reconhecermos que
apesar de que ligeiros, houve sim algum avanço no setor energético. Okay. Um exemplo tem a ver com, mesmo para terminar, com, portanto, a nossa mais recente indústria de produção de gás natural aqui na região do Zaire. Mas os passos são tímidos, há condições de avançarmos com maior celeridade. O que falta, na minha forma de ver, é apenas vontade e falta de visão estratégica por parte de quem nos governa. Naturalmente, Sr. Ministro Batista Borges já vem do pelouro do presidente Eduardo Santos. E este é o segundo mandato no pelouro do presidente João Lourenço. Não é verdade que o ministro Borges é do mais incompetente que nós temos em Angola, dos ministros que nós temos em Angola. É preciso aqui nós admitirmos, e o Dr. Domingos Epalanga, muito jovem, tem que saber admitir, que os ministros trabalham com agendas. E o ministro Borges é dos ministros que mais conhece e domina o seu setor, independentemente do tempo que esteja no ministério, mas é um ministro que tem a coragem de dizer aqui está mal, aqui estamos bem e aqui vamos melhorar. Eu me recordo da entrevista que teve na televisão pública de Angola, penso eu ainda este ano, o ministro Borges, falou e trouxe a realidade do seu ministério. E trouxe as razões de que até agora Angola não está eletrificada, até agora Angola não está com uma distribuição de água a 100%. E sabemos as razões. Todo Domingos Epalanga sabe também as razões, e muitas das vezes a oposição não gosta de ouvir as razões. E como não gosta de ouvir as razões, é que traz essa ideia de que o ministro é incompetente. Não, o ministro não é incompetente, o ministro está a fazer o seu trabalho. Agora, nós devemos reconhecer que a cólera é questão de alguns serviços inexistentes, que é o saneamento básico, a distribuição de água potável, mas tudo isso está na agenda do presidente João Lourenço e na agenda dos ministérios. Aliás, se nós recuarmos, eu gosto de trazer exemplos, é preciso nós recuarmos abaixo de 2002, nós não tínhamos aqui o nosso Rangel, eram as escuras. A nossa província de Luanda era as escuras. Eu viajo por Angola, eu conheço muitos municípios de Angola, conheço muitas províncias das 21 que nós temos, conheço a maioria das províncias, já tive a visitar, mas eu não vejo essas províncias às escuras. Eu não vejo os municípios às escuras. Não estou a querer dizer que a Angola já eletrificou no 100%, mas eu entendo de que é um trabalho que está a ser feito e esperemos nós que o Ministério consiga eletrificar, esquecendo os problemas que houve da não eletrificação. Aliás, o presidente João Lourenço, quando teve na Casa das Leis, onde faz parte do Dr. Domingos Epalanga, dizia que o setor que mais gasta do OGE é o setor da infraestrutura. E o presidente reconheceu, acredito que o Dr. Domingos Epalanga ouviu isso da boca do chefe de Estado, que é o setor que mais retira o dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Além disso, nós temos a problemática dos meninos ou meninas ou senhores que estão a vandalizar o bem público. Aquele setor, aquele material que o Ministério já meteu para o consumo, para as necessidades emergentes, nós ainda vamos lá vandalizar. Mas mesmo assim, mesmo com a vandalização, o Ministério não cruza os braços e continua a fazer o seu trabalho. Agora, a questão da subida da energia e águas, eu entendo de que o Estado deve naturalmente, uns já dizem, deixar de desmamar o povo. Porque o povo angolano, com muita transparência, o povo angolano sempre teve ali, o Estado angolano sempre deu aquilo que é a fatura muito abaixo. Por quê? Porque o Estado angolano sempre estendeu a mão. Da mesma forma que está a se retirar no setor do petróleo, que é nos combustíveis, a subvenção dos combustíveis, também vai se retirar a subvenção quer da energia e quer da água. Eu entendo que está no bom caminho o governo angolano, propriamente o setor da energia e águas, na subida
destes mesmos serviços. Portanto, aqui é preciso chamarmos a atenção também à comunidade, porque muitos de nós não pagamos a energia que consumimos, muitos de nós não pagamos a água que consumimos. E se queremos ter energia com qualidade, se queremos ter água com qualidade, é preciso pagarmos os serviços para que os serviços cheguem às nossas casas. Nós não podemos dizer que as instituições internacionais não estão no nosso país. Essas organizações têm os seus representantes. E se deram este prémio ao presidente João Lourenço, é porque os seus representantes localmente entenderam que é um esforço gizado por Sua Excelência Senhor Presidente neste setor. Aliás, nós somos angolanos, estamos todos a ver o esforço que o presidente João Lourenço tem estado a fazer no setor das energias e águas. E é este motivo que levou a senhora secretária a dar este prémio à Sua Excelência Senhor Presidente, pelo esforço que a Sua Excelência está a fazer, pelo esforço que o Ministério tem estado a fazer e pelos resultados que Angola tem estado a beneficiar. Portanto, é um prémio muito bem merecido, é um prémio que nós angolanos devemos nos regozijar, mas não devemos cruzar os braços, porque o fim último é a satisfação da necessidade coletiva do nosso povo. Doutor Mário Aragão, sempre dá-lhe um exemplo. A província do Uíge, anteriormente com 16 municípios e agora com 23 municípios, apenas 3 têm energia elétrica. O resto, desde a existência daquele território, nunca teve uma lâmpada acesa. Escrivão, eu conheço a província do Uíge. Apenas o município de Negais. Eu conheço. Sim. Eu conheço. São dados oficiais. Eu conheço a província do Uíge. Aliás, é daquelas províncias que sempre que tem uma folgazita vou lá descansar. Uma província muito boa para se comer e para poder descansar. Convido também todo domingo de Palanga para ir lá descansar. É uma daquelas boas províncias para descansar. E visita o restaurante Kivuvo, um restaurante que vendem muita. Vendem comida nacionais. Escrivão, por uma razão muito simples. A província do Uíge, é daquelas províncias com um espaço muito enorme. Quem conhece a província do Uíge sabe de que para poder eletrificar outros municípios tem de haver muito esforço, muita cabimentação orçamental que é para poder se eletrificar. Mas o governo provincial local teve de encontrar outros mecanismos, estou a falar do sistema de geradores, para poder eletrificar esta zona. Mas também já foi dito pelo seu ministro, na entrevista concedida pela TPA, a província do Uíge é daquelas províncias que está na matriz do Ministério para poder eletrificar até 2027. Bom, eu penso que é falta de visão estratégica por parte de quem governa, né? Porque o Mário falou aqui de custos. Eletrificar é levar desenvolvimento, eletrificar é criar oportunidades, eletrificar portanto, retirar as regiões de determinada condição precária, no caso do Uíge, para elevá-las para uma condição muito melhor, porque se eletrificam os demais municípios da província do Uíge, não é verdade? Isso poderá seguramente atrair investidores para estas regiões. Atraindo investidores, isto poderá propiciar, portanto, o emprego e minorar ou diminuir as altíssimas taxas de desempregos que portanto, existem naquela cidade. E, aliás, a província do Uíge é uma província potencialmente agrícola, tanto das mais robustas do ponto de vista de potencialidade deste país. Não, mas preciso recordar que elas não estão nas escuras. Permita só. Estão nas escuras, sim. Doutor Domingos, tem que trazer um discurso com mais transparência. Vou chegar lá. Não estou a fazer política. Vou chegar lá. Traga um discurso com transparência. Discurso transparente é o discurso que aponta para dados, é o discurso que aponta para a realidade factual, mas também é o discurso que aponta caminhos. Portanto, e é o discurso que estou a fazer. Como dizia, a província do Uíge é potencialmente agrícola. Isto é indiscutível. Até os manuais, portanto,
sugerem, voltados à história agrícola da província do Ije, portanto, atestam que este país foi, grosso modo, não é verdade, construído com o dinheiro do café, ou da venda do café, não é verdade, oriunda do Ije. Foi a província do Ije só, não é verdade, com o café, fora de outros produtos, porque do Ije pega quase tudo. Portanto, só com o café da província do Ije nós, portanto, colocamos redes viárias no país, colocamos infraestruturas no país, colocamos uma série de indústrias no país. Portanto, estou a falar dos anos 50, estou a falar dos anos 40, estou a falar dos anos 30. Portanto, a província do Ije fez de Angola o maior exportador de café, portanto, do continente africano. E, como sabe, o café é uma commodity. Portanto, no século passado, o preço do café na balança comercial no nosso país, não é verdade, era de longe superior ao preço, portanto, ou seja, ao peso do petróleo na nossa balança comercial. Tudo que nós vemos aqui de infraestruturas estratégicas de que o país dispõe, não é verdade, não se faz com petróleo, não se faz com diamante. A produção de petróleo começou a crescer, portanto, depois dos anos 55. Portanto, nós não temos 100 anos de produção de petróleo, mas temos um histórico de produção, portanto, agrícola, mais voltado a esta commodity que é o café. E por via desta commodity, nós fizemos o Palácio Presidencial, fizemos os governos provinciais, fizemos as administrações municipais, fizemos as estradas mais duráveis e perenes do que essas estradas descartáveis que se construíram depois de 2023, depois de 2003. Portanto, com o café do Ije formamos quadros que emprestaram saberes, portanto, no nosso país. Com o setor do café do Ije, na verdade, dinamizamos o nosso setor industrial. Significa que... Não, mas o Todo Domingos é palavra. Permita só. Se está a trazer história... Não, olha, não, deve terminar com a história. Se não, permita mesmo. É muito bom trazer história, mas termina a história. Porque que a agricultura... Mário, não é? Termina a história. Vamos calar. Não, mas termina a história. Mário, permita mesmo. Sim. Se até o governo colonial, que nem era um governo nacional, não é verdade? Que não era um governo de nativos, tinha essa sensibilidade, tinha essa visão, não é verdade? Construiu as principais infraestruturas do país com dinheiro do café. Por que é que nós, passados 50 anos depois da independência, passados cerca de 23 anos depois da Guerra Civil, passados cerca de 4 pleitos eleitorais, 4 ciclos governamentais, por que não conseguimos ter a sensibilidade, a visão estratégica que nos leve a compreender que há um setor não petrolífero que representa um gigante adormecido e que, se efetivamente haver investimentos nesse setor, poderemos alavancar, portanto, a nossa economia com um dinamismo extraordinário, não é verdade? E isso levaria com que fôssemos nos desligando, não é verdade, aos poucos desta petrodependência, porque a economia atrelada ao petróleo, ela é, para além de suja, porque polui, ela é também sangrenta. Por quê? Porque depende um bocadinho de conflitos nas regiões de forte produção petrolífera, não é verdade? É só vermos em que épocas é que o preço do petróleo e o peso do petróleo na nossa balança comercial, né, deu-nos confortos extraordinários, né? Fez deste país Eldorado. Foi na época em que os americanos invadiram, portanto, o Iraque. Foi na época em que, portanto, a coligação França e Inglaterra invadiram, portanto, aqui a Líbia, não é verdade? A instabilidade na região do Oriente Médio, não é verdade, bloqueia a produção petrolífera, com o asfixiamento de seres humanos devido a derramamento de sangue, é que faz com que depois fique escasso.
a disponibilidade do petróleo no mercado internacional, e com essa escassez, portanto, eleva-se um bocadinho o preço, e isso nos dá algum conforto, vá lá, econômico ou financeiro. Nós não podemos depender de um setor, não é verdade, que para gerar de facto valores, para gerar receitas à nossa balança comercial, terá de depender de guerras, terá de depender de sacrifício de vidas, de derramamento de sangue e etc. Nós temos setores limpos, nós temos setores sacrossantos, mais saudáveis, como o setor agrícola, que podem exatamente, portanto, gerarem receitas se houver visão. Nós temos 35 milhões de terras aráveis, temos muita água, nós temos muita juventude, nós temos um clima extraordinário. Se houver vontade, se houver investimento, porque aplicar dinheiro na agricultura não é gastar dinheiro, não é verdade? É investir num setor com garantias reais de, portanto, rentabilização e rentabilidade. E nós não estamos a tirar devido proveito. Doutor. Nós não estamos a tirar devido proveito, portanto, das potencialidades que temos, e o Uís é uma província esquecida, o Uís é uma província marginalizada, o Uís é uma província abandalhada pelo governo de Angola. Não é verdade. Deixa-me só, não é verdade que o Uís é daquelas províncias que o governo angolano está a bandalhar, está a tirar a sua sorte. Não é verdade. O Dr. Domingos Epalanga trouxe história, mas não trouxe a história verdadeira. Não chegou até o final da história. Qual é a história verdadeira, doutor? Não, era preciso ouvir também da boca do senhor Dr. Domingos Epalanga. Por que a agricultura estagnou? Porque houve um conflito armado. Houve um conflito armado. Há 23 anos atrás. Houve um conflito armado. Há 23 anos atrás. Houve ou não houve? Há 23 anos atrás. Houve ou não houve? Há 23 anos atrás. Não trouxe porque essa mas história... Mas há 23 anos atrás. É essa história que os meus amigos da oposição ficam arrepiados, não gostam de ouvir. O país tem 23 anos de paz. E quem conhece a província do Uís, e eu conheço aquela província, escrevam, saindo de um município para o outro, tu vai fazer mais do que 5 horas. De um município para o outro, mais do que 5 horas. Tu tens uma província muito extensa e depois o processo de desminagem ainda não está concluído. Portanto, é um trabalho, é um esforço de que o governo tem estado a fazer. O Uís foi declarado. O senhor ministro, o Uís foi declarado província livre de Minas. Não sabes disso? Não. O Uís foi declarado província livre de Minas. Está a trazer um dado não oficial. É oficial. O Uís foi declarado província livre de Minas. Está a trazer um dado. Está a trazer um dado. Não foi das províncias menos minadas do país. Então houve mesmo guerra. O Uís foi das províncias menos minadas do país. Deixa-me só terminar. Então é porque houve guerra. E mais. As poucas minas que existiam no Uís. Permita-me. As poucas minas que existiam no Uís. As poucas minas que existiam no Uís são de fabrico russo. Está a perceber? E a UNITA não foi buscar armamento na Rússia. Sabemos quem foi buscar armamento na Rússia. Não é verdade. Não conheço mal a história. Não conheço mal a história. Nunca pisou em Moscovo para ir buscar minas. Conhece mal a história. Minas de fabrico russo estão no Uís. Conhece mal a história. Vamos mesmo para o próximo tema, porque o tempo já não... O doutor Domingos Epalanga conhece mal a história, porque o doutor Savimbi saiu da Angola, foi para outros países. Foi para Moscou buscar minas? Nós sabemos onde é que ele foi. Foi para a Rússia. Nós sabemos. As minas são de fabrico russo. É preciso. Vocês minaram o país. Mutilaram as populações e querem incumbir culpas à UNITA. Está a fazer política. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história mal a política. Aliás, quem minou este país? Vou já terminar. Quem minou mais esse país? Quem minou este país é o Partido UNITA. Aliás, o governo na altura estava a desminar e não querer entrar na onda que a UNITA quis entrar. Não é verdade. Doutor, mas estamos muito longe do tema. Vou já entrar no tema. Quem tem relações com a Rússia é o MPLA.
Isso Só os voos quem foram buscar as minas na Rússia as boas para minarem as boas relações que o governo angolano, as boas relações que o governo angolano sempre teve com a Rússia, sempre arrepiou o Partido UNITA, sempre arrepiou. Aliás, são boas relações que até hoje continuam. Daquelas relações que a UNITA sempre teve com os Estados Unidos, infelizmente também já nos têm. Portanto, isso arrepia sempre nossos amigos da oposição. Portanto, é preciso nós conhecermos a província do Uíge. O governo angolano, o governo provincial do Uíge, não está a dizer que não vai levar ou não vai eletrificar a província. Está a dizer. Mas também está aqui a apontar os defeitos que nós temos na província. Temos que desminar. Para levar energia só do Dr. Domingos Palanga, temos que desminar primeiro a terra. Temos que desminar. Agora, este processo não está concluído. E o seu ministro, na sua entrevista na TPA, vou voltar a dizer, o seu ministro foi realista. A província não está às escuras, porque estão lá os revendedores. Estão lá.